O Botafogo, Tulhão, essa intensidade que o Botafogo tá, esse jogo vertical que o Botafogo tem, sensacional. O Botafogo é sólido, solidíssimo candidato ao título. Pra mim é o principal favorito hoje. Por mais que as pessoas falem, não vai aguentar, não sei o quê. Pra mim apesar do Fortaleza com esse jogo a menos poder, né? Eu acho que nesse momento, se você tiver que colocar só um, pra mim é o Botafogo. E aí é o seguinte, o Tulhão. O Botafogo tem uma sequência aí interessante, começando com esse jogo de quarta-feira pela Libertadores. E eu falei pra você no começo do programa, né? Eu acho assim, ó, um dos dois vai cair. Um dos dois vai cair e vai ficar só no Brasileiro. Ou Botafogo ou Palmeiras. Eu acho que uma eliminação da Libertadores cai no Palmeiras como uma bomba. Eu acho que uma eliminação da Libertadores no Botafogo cai como um traque de massa, como uma biribinha. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se você tem a mesma sensação. Você tá mais perto aí do Botafogo, você convive mais com os botafoguenses no dia a dia. Eu convivo mais com os palmeirenses, aqui do lado de cá da Via Dutra. Então, assim, eu acho que o Palmeiras caiu pro Flamengo na Copa do Brasil. É um time que nas últimas temporadas todas chega brigando por pelo menos 2 títulos. Eu acho que uma eliminação na Libertadores cai como uma bomba. Menos mal se for, né, que nem, por exemplo, a do Flamengo. Ela foi assim porque o time jogou mais na segunda partida, né? Jogou, teve a chance de repente fazer os 2 gols que precisava. Teve um outro comportamento. E porque ainda tinha Libertadores, ainda tem Brasileirão, era a Copa do Brasil. Agora, hoje, eu acho que a eliminação na Libertadores cai como uma bomba no Palmeiras. No Botafogo, o que você imagina, Túlio? Acho que seria muito sentido também. Eu acho que não a ponto de desestabilizar o time pensando no Brasileirão. Só que eu já falei sobre isso aqui e eu mantenho a linha de raciocínio, André. Eu acho que para o Botafogo, acima de qualquer coisa, é muito importante seguir vivo na Libertadores para ter mais de uma esperança, sabe? Não colocar todas as fichas num só campeonato. Acho que se o Botafogo cai na Libertadores, coloca uma pressão muito grande no título brasileiro internamente, tá? Internamente. O Botafogo não tem obrigação de ser campeão brasileiro, não tem. É o principal favorito nesse momento? É o principal favorito, mas não tem obrigação. Mas se cai na Libertadores, vai ficar aquela pressão enorme, porque há uma expectativa da torcida, dos jogadores, diretoria, de o quê? Voltar a conquistar um grande título. Então, se você só tem uma competição, fica tudo ou nada, né? Então, acho que pro Botafogo é muito importante seguir na Libertadores para dar uma aliviada na pressão. Por mais que você tenha um calendário mais preenchido por conta disso, eu acho que pode ajudar no mental, entendeu? Você ter as 2 competições. E esse elenco do Botafogo é muito bom, né? Porque a gente olha pra tabela e a gente fala, pô, o Botafogo não tem a vantagem que ele teve em determinado momento da temporada passada. Só que esse time é muito melhor que aquele time, né? O time joga mais e que aquele time teve o mérito de conseguir muitos resultados, né? E abriu uma vantagem enorme. Mas pensando em bola, esse time é melhor. Em elenco nem se fala, eu acho que o principal salto aí é do elenco, né? Talvez o time titular, assim, é claro que você teve a adição, por exemplo, do Luiz Henrique, que é o melhor jogador do time hoje, disparado, tá jogando muito. Só que eu acho que o principal ganho que o Botafogo teve para essa temporada foi no elenco. O Botafogo hoje tem ali uma profundidade que não sei quem tem parecido, entendeu? Você pode aí discutir quais clubes tem, mas assim, acho que um elenco mais numeroso, eu acho que ninguém tem, entendeu? Você pode ter em nível parecido. Acima é difícil de apontar. A sua parte da obrigação, que eu acho assim, obrigação, no final das contas, o cara tem de fazer o seu melhor, de se preparar pra isso, de, enfim, né, de tratar as coisas da maneira como elas precisam ser tratadas profissionalmente, tem que ter um comportamento exemplar e tal. Mas no jargão futebolístico da obrigação, eu acho que nesse momento, o Botafogo se colocou numa posição de ter obrigação de ganhar o Brasileiro. Não vejo isso na Libertadores. Vejo isso no Brasileiro. O fato do que, o que aconteceu ano passado,
E não tô falando só dos reforços, não, que foram contratados, que gastou dinheiro pra caramba, o Textor também. E não tô falando só disso, não. O Botafogo, e especialmente agora, depois desse atropelo pra cima do Flamengo, o Botafogo se colocou na posição de favorito à conquista do título. E ele será cobrado agora dessa forma. Dessa forma. Eu entendo você falar, divide um pouco a responsabilidade quando você tem as duas competições ainda. Entendo. Mas, velho, ele vai ter um jogo por semana pra fazer de Brasileirão, fazer a parte dele. E tem que ser a prioridade, né? A gente concorda nisso. Você já falou em outras oportunidades. O Botafogo, se tiver em algum momento que priorizar uma competição, deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, que é onde ele tem ali um maior poder, né, sobre o próprio futuro nesse momento, né? Só que, André, o meu ponto, só para reforçar, você imagina, por exemplo, o Botafogo começa a tropeçar, perde aí a liderança, vamos supor que a coisa desande, tá? Um exercício de suposição. Se o Botafogo, paralelo a isso, ainda estivesse, sei lá, numa semifinal de Libertadores, entendeu? Eu acho que o ânimo é diferente, entendeu? Tanto para ter a recuperação no campeonato, quanto para eventualmente falar, não, beleza, agora a gente vai priorizar aqui, vamos tentar aqui. Então, eu acho que é nesse sentido. Você ter duas possibilidades, acho que nesse caso vai fazer muito bem. E o elenco é bom, então dá para levar tranquilo. Eu acho que não vai ser um problema de calendário. O Tite estava aí reclamando do calendário. O Botafogo e o Fortaleza, que são os dois primeiros colocados nesse momento, são os times que, se eu não estiver equivocado, são os que mais jogaram no ano. O Fortaleza é o que mais jogou, e eu acho que o Botafogo está ali também nas primeiras posições. São dois dos times que jogaram mais, né? Você tem aí alguns times que jogaram mais que o Flamengo no ano. E esses dois, que são os líderes, né? Botafogo líder e o Fortaleza que pode assumir a liderança, jogaram mais, por exemplo. Então, é tudo uma questão de como você olha a profundidade do seu elenco e, assim, a questão do seu elenco ser homogêneo, né? Acho que isso é muito importante. O Flamengo, por exemplo, ele tem ali algumas posições que cai demais, né? Sei lá, você perde o Arrascaeta, você perde o Pedro, o substituto, a distância é muito grande. Nesses dois times, Botafogo e Fortaleza, você tem um problema menor, assim, nessa distância do titular pro reserva. Eu só acho assim, muita gente compara com o Botafogo do ano passado, e a comparação é justa e inevitável, né? Você falar o que aconteceu, você lembrar o que aconteceu no ano passado. Eu só acho que esse Botafogo aqui, de 2024, é melhor do que o Botafogo de 2023. Tem um técnico melhor nessa altura do campeonato. Com quantos jogos que o Luiz Castro saiu no ano passado? Eu não vou lembrar, a galera aqui vai lembrar. Mas assim, o técnico que provavelmente estará comandando o Botafogo na reta final do campeonato é melhor do que o técnico que o Botafogo tinha para a reta final do campeonato na temporada passada. André, o time é melhor, o time é mais confiável. O Luiz Henrique talvez seja o melhor jogador em atividade no Brasil hoje. Tá voando. O anúncio da saída do Luiz Castro foi no dia 30 de junho. Pois é. Então, assim, o Luiz Castro deve ter dirigido o time em 10, 12 rodadas? 13, 11, aí. Você tem agora um técnico que já está aí há 23 rodadas e não dá sinais nenhum de que vai embora? Melhor do que o técnico que o Botafogo teve para a reta final do campeonato no ano passado. Sim, e só para deixar mais claro, porque tem uma galera que tá confundindo aqui, eu não tô dizendo que o Botafogo tem reservas no nível do Luiz Henrique, por exemplo. Não tem. Só que a distância do Luiz Henrique pro seu reserva é menor do que, por exemplo, no Flamengo do Pedro pro reserva dele. Essa é a minha visão, entendeu? O Luiz Henrique é óbvio que ele é muito melhor, ele é titular incontestável por isso. Mas a distância dele pro seu reserva é menor. O Pedro é o outro que tá numa fase fantástica também. São os caras aí, que são os melhores jogadores atuando no Brasil hoje. Esses caras aí, o Luiz Henrique tá entre eles, se não for o melhor. Se não for o melhor. E, por exemplo, teve gente que falou do Tiquinho. O Tiquinho tem sido reserva aí, o Igor Jesus que tá jogando. E tá jogando tão bem ou até melhor. Mostra justamente isso aí. Teve gente que citou o Tiquinho e o Tiquinho nesse momento não é titular. E tem o Júnior Santos, né, ainda. Que era o principal jogador do time pensando no ano inteiro até a sua lesão. E aí esse posto agora já está claramente ocupado pelo Luiz Henrique. Então, assim, você vê nessas horas o quão profundo é o elenco.